A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na terceira lição, que traz por título A Realidade Bíblica do Pecado. Meu Deus, pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 3 do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Pecado. Observa, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo vou fazer a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar na sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar nosso blog oficial. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens e lá você vai ter acesso à nossa dinâmica por escrito e também esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas dando seguimento, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas com relação ao título. Assim você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Por isso, já pegue caneta e caderno, porque você pode fazer suas anotações com relação às perguntas. Aqui, por exemplo, você pode perguntar: o que significa pecado? Olha, o que é pecado? Por que o ser humano ele peca? Quando ocorreu o primeiro pecado? Quem cometeu? Qual foi a consequência do primeiro pecado? Pergunte também, as pessoas que vivem no pecado vão morar no céu? Olha, como identificar uma pessoa que só vive no pecado? O cristão verdadeiro, ele pode cometer pecados? O que acontece? Se você for ver esses questionamentos, essas perguntas, são todos referentes ao título, para que você possa perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos relacionado ao tema estudado. Agora observe, você vai direcionar as perguntas, mas não pode ficar respondendo. É momento dos seus alunos, por isso que eu digo, deveis e voz a sua turma. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a realidade bíblica do pecado. Nós não podemos encobrir o sol com a peneira, como diz o outro. Por quê, pastor? O pecado, ele existe. E o pecado bate na porta de qualquer pessoa. Seja você pastor, obreiro, crente, não crente, o pecado vai bater na porta de todo ser humano. Agora, nós que temos conhecimento de Deus, nós que nascemos de novo, precisamos rejeitar o pecado. Para a sociedade, para o mundo, é normal pecar. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que nascemos de novo, não é normal e precisamos evitar constantemente. Por isso, vamos estudar nessa lição acerca da origem do pecado, as consequências do pecado, como fugir do pecado e o que o pecado causa na vida da humanidade. Por isso que eu já peço, fica conosco até o final, porque aqui o alimento é forte. Veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz aqui? Eu mencionei um pouquinho assuntos que nós vamos estar estudando, mas não detalhei nada. Tudo isso aqui é para criar uma curiosidade sua, que você possa ficar assistindo minhas aulas. Veja só, professor, você viu o que eu fiz? Eu mencionei um pouco assuntos que nós estamos estudando, mas não detalhei nada. Tudo isso para que você que está me assistindo possa continuar assistindo, deixando o seu like e se inscrevendo no canal.
Da mesma forma, você precisa fazer também na sua turma, criar uma certa expectativa, olha, curiosidade, para que seus alunos também possam querer e fiquem assistindo suas aulas. Isso cabe ao professor, são estratégias que todo professor precisa utilizar, chamar a atenção dos alunos, lançar algumas curiosidades, para que a sua turma possa ficar atenta à sua aula. Segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Não tem para onde fugir. Todos nós pecamos. Todos nós cometemos as nossas falhas. Temos os nossos defeitos. Daí a necessidade de reconhecer esses defeitos, se reconhecer como pecador, aceitar a Cristo, passar pelo processo de regeneração. Porque aqueles que vivem no pecado não vão conhecer a Deus. Ei, Jesus amado, não vão desfrutar da sua grandeza, não vai desfrutar das mansões celestiais. Mas entenda, todos nós somos pecadores. Agora, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nos tornamos redimidos, nos tornamos justos diante de Deus. Não por causa da nossa própria justiça, não por causa das nossas habilidades, do nosso conhecimento, mas por causa dele. Eita glória! Você é pastor, professor, superintendente, é por causa dele. Não é porque você é bonito, não, crente, é por causa dele. Ele que te salvou, te restaurou, te santificou e te colocou na casa dele para trabalhar na sua obra. Te pergunto, está fazendo o que na casa de Deus? Deixa aqui nos comentários, viu? Aproveitando a oportunidade, vamos para o resumo da lição, onde está escrito: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. Meu Deus, irmãos, chega pertinho aqui agora, pertinho, aumentou o som, veja só, tem muitas pessoas por aí deixando de morar no céu por causa de segundos de prazer. Ei, Jesus amado, isso mesmo. Tem pessoas trocando a sua salvação, trocando a comunhão com Deus, a presença de Deus, por causa de redes sociais, de inveja, pornografia, isso mesmo, fornicação, momentos de prazer, estão sendo trocados pela salvação. Tem muitas pessoas trocando a sua salvação por momentos de prazer, mas em nome de Jesus está repreendido todo mal, todo laço. Nós vamos vencer a nossa vida espiritual, vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Mas observe, viu? Não venda, não troque, não perca a sua salvação em nome de Jesus. Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura diária, que é a nossa leitura é de segunda até sábado. Eu sei que tem muitos professores que não valorizam, mas observe, toda semana lá no meu Instagram, pega o endereço aí do meu Instagram, viu? PR Giovanni Santos. E também no Instagram do nosso canal Descomplicando.teologia, todos os dias eu estou postando a leitura diária, um cartaz bonito, organizado, para que você que é professor possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram você também terá acesso a um vídeo chamada e um despertador. Toda terça-feira em nosso Instagram nós postamos referente à revista dos jovens. Tudo isso para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos, tá bom? Já deixa aquele comentário abençoado, deixa aquele coraçãozinho abençoado em nome de Jesus, porque assim você estará me ajudando também no meu Instagram, viu? Porque aqui você já sabe, a minha intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora a leitura diária de segunda-feira. É o Espírito que convence do pecado. Terça-feira, pecado por não fazer o que é certo. Quarta, não encobrir o pecado. Quinta, o pecado sempre é contra Deus. Sexta, todos pecamos. Domingo, o salário do pecado é a morte. É forte, viu? O salário do pecado é a morte. Ou seja, todo ser humano que peca deveria morrer. Olha, e por que isso não acontece, pastor? Por causa da graça de Jesus, por causa da misericórdia do Senhor. É Deus nos dando oportunidade de arrependimento, para que nós possamos buscar a sua face, pedir perdão dos nossos pecados, para que nós possamos estar purificados, santificados na presença de Deus. Agora a nossa leitura bíblica que está em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 18. Recomendo fazer uma leitura compartilhada. Veja só, vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor. Jovens precisam meditar na palavra. E você, enquanto professor, tem essa função também de incentivar, motivar a sua turma a ler a Bíblia Sagrada. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bom e praticar o que é mal.
Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois ele nos criou para que fizéssemos o que é certo e justo. Essa prática do que é mal chamamos de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflito com aqueles que o cercam e com aquele que os criou nesta vida e que pode levá-lo ao inferno na eternidade. É forte, viu? Pegou pesado aqui, mas presta bem atenção. Meus irmãos, falar do pecado é falar da humanidade. E você sabe muito bem que é dito que o ser humano, ele sempre tem uma inclinação a praticar o mal, praticar o pecado. E o que é pecado, pastor? É se afastar de Deus. É fazer aquilo que não agrada a Deus. E muitas das vezes nós pecamos contra o nosso próximo, contra nós mesmos e também contra o próprio Deus. Mas nós sabemos também que toda a prática do pecado, tanto quando você peca contra o seu próximo, contra o seu próprio corpo, tudo isso ofende a natureza de Deus. Porque Deus não projetou o ser humano, Deus não criou o ser humano para que possa haver conflito com as outras pessoas, nem consigo. Deus criou para que você pudesse ter paz, união, comunhão uns com os outros. A intenção de Deus é que todos nós viemos viver em paz, em comunhão, sabe? Ajudando uns aos outros. Esse é o projeto de Deus. Mas nós sabemos muito bem que por causa das vaidades, dos ciúmes, acaba acontecendo vários conflitos, guerras, mortes, Jesus amado. E tudo isso nós chamamos de pecado. É quando o ser humano desobedece a Deus, olha, não reconhece a grandeza de Deus, não valoriza e não observa a palavra do Senhor e acaba saindo do propósito de Deus, não sabendo ele que esse Deus tem poder, tem autoridade para colocar ele no céu ou no inferno. Você sabia disso? O nosso Deus é criador dos céus e da terra. E a partir do momento que eu obedeço a Deus, aceita Cristo Jesus, eu tenho direito à minha salvação. Mas também, se não obedecer, olha, se não aceitar Cristo, não terá direito à salvação. A escolha é sua, meu irmão. O que é que você escolhe? Pergunte também aos seus alunos. Eu acho interessante quando você faz esse questionamento com a sua turma. Deixa a turma participar, questionar, falar. Isso vai deixar a aula muito mais dinâmica e participativa. Agora vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: o que é pecado? No item 1, conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Veja só. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento humano. Isso significa que qualquer coisa que lhe seja dita e que corresponda à reprovação dos seus atos errados poderá ser intelectualmente rechaçada. Há uma corrente filosófica que defende seu pecado um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro, de tal forma que, se os oprimidos estiverem livres dessa opressão, não cometerão pecado. Outra corrente ensina que ações como violência e o desajuste sexual não têm uma origem espiritual e sim material, pois se o homem é fruto de uma evolução, esses elementos são traços característicos dos animais passados geneticamente. Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles, se Deus não existe, logo a ideia do pecado, que é uma afronta contra Deus, também não deveria existir. Na prática, a sociedade de nossos dias rejeita a ideia da existência do pecado como um mal que aflige a humanidade e que deve ser combatida. Dessa forma, atribui a ele uma mera percepção religiosa, não sendo, portanto, algo que deve fazer parte das preocupações dos seres humanos. Tudo isso mostra que o pecado tem o poder de afetar o intelecto e as ações humanas, distorcendo a capacidade de entender e aceitar as coisas espirituais. Presta bem atenção. Por isso que tem coisa que nós devemos conversar com crente mesmo. Irmãos, a sociedade, os estudiosos não vão acreditar, não vão ensinar sobre o pecado. É por isso que existem várias concepções acerca do pecado. Muitas pessoas dizem que, se Deus não existe, logo o pecado não é real. Logo você pode fazer o que você quiser. Se Deus não existe, para que essa preocupação com a vida sexual, com a inveja, com ciúme? Para que essa preocupação? Se Deus não existe, logo não existe pecado. Então, você é responsável pelos seus atos. Você pode fazer o que quiser, porque não terá que prestar conta a ninguém, nem um Deus, nem um ser supremo, porque isso não existe.
Veja só que entendimento. Para que isso? Para que as pessoas possam viver na prática do pecado. Para que as pessoas possam viver cada vez mais pecando, pecando. Existem também as pessoas que falam o seguinte, que como o homem veio de evolução, olha, das espécies, evoluindo, esses desejos carnais, de violência, né, de briga sexual, por certo, são oriundos dessas evoluções. Logo, a culpa não é minha de pecar. A culpa está diretamente no meu corpo, porque eu venho de evolução. Então, esse apetite, essa concupiscência exagerada para o pecado, não é minha, é culpa do meu próprio corpo, dos meus desejos, do processo de evolução que eu fui passando. Logo, eu não tenho culpa nenhuma que eu cometo pecado. Meus irmãos, somos responsáveis pelas nossas ações. Você vai estar colhendo aquilo que você plantou. Você pode fazer o que quiser da sua vida, isso é verdade. Mas, no entanto, depois vai sofrer as consequências. Aquilo que você plantar, você vai estar colhendo. Ei, Jesus amado. Pois está escrito, quem é santo, se santifique mais. Olha, quem é sujo, se suje mais. Te pergunto, você é santo ou você é sujo? Olha, você vai obedecer a Deus ou obedecer ao mundo? E qual será o seu destino? Céu ou lago de fogo? Não tem para onde fugir, meu irmão. Só tem duas portas, dois caminhos e dois destinos. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E é muito fácil identificar as pessoas que estão na porta larga. Essas pessoas que estão na porta larga fazem o que querem da vida, vão para onde querem, se vestem, praticam o que quiserem, que não precisa prestar conta nenhuma. Mas, no entanto, no céu também não vai. Ei, Jesus amado, no céu também não vai. E eu, pastor Giovanni, e creio também que você, fizemos negócio para subir. A minha intenção é morar no céu. E a sua intenção é morar onde? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título o conceito bíblico sobre o pecado. Observe. A Bíblia descreve o pecado como um ato de rebeldia contra Deus, segundo o dicionário. Pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. A expressão mais utilizada para definir o pecado é errar o alvo, ou seja, ter na sua frente um objeto e não conseguir acertá-lo, como se uma pessoa que tivesse em mãos um arco e uma flecha, ao mesmo uma funda, e não conseguisse atingir o alvo à sua frente, ou porque este estava em movimento, ou porque quem atirou a flecha e a pedra não mirou de forma correta. Na prática, tão danosa quanto o erro é esquecer-se de Deus, e essa é uma definição mais forte sobre o pecado. Quando nós esquecemos o Senhor e transgredimos a sua lei, nós colocamos contra ele seus mandamentos. Davi exemplifica bem que os escritores sagrados tinham consciência da existência do pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Salmo de número 51, versículo de número 3. Veja só a definição bíblica de pecado. Pastor, o que é pecado? Na tradução da própria palavra, pecado é errar o alvo. Ou seja, todas as vezes que o homem não faz o que deveria ser feito, projetado por Deus, o homem está pecando. Olha, todas as vezes que o homem desobedece à vontade do Senhor, desobedece o mandamento bíblico, desobedece um princípio bíblico, ele está pecando. Todas as vezes que o homem não faz o que deveria ser feito, o homem está pecando. Meu Deus amado. Logo, existem várias maneiras e formas de você pecar. Disse aqui anteriormente, você pode pecar diretamente contra o seu próprio corpo. Quando você tenta destruir o seu corpo, matar o seu corpo, você está pecando contra o seu próprio corpo. E isso também ofende a natureza de Deus, porque Deus te criou e somente Ele tem autoridade para matar e dar vida. Isso não cabe a mim, não cabe a você. Mas também podemos pecar quando nós ofendemos o nosso próximo. Ou seja, eu posso pecar também contra o meu próximo, ofendendo, magoando e assim por diante. Quando o meu comportamento, quando a minha atitude está ofendendo o outro, está prejudicando o meu próximo, eu estou pecando também contra Deus, porque esse não é o projeto dele. Deus nos criou para que nós pudéssemos viver em união, em unidade. Precisamos seguir a paz com todos. Olha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o projeto de Deus é que você tenha paz com os teus vizinhos. Meu Deus,
com os teus cunhados, com os teus parentes. Eita glória, viu? Precisamos ter paz com todos. Te pergunto, você está tendo? Abra o olho que é Deus falando contigo, viu? E nós podemos pecar diretamente também contra o próprio Deus. Claro que todo pecado ofende a natureza de Deus. Amém? Deixo bastante claro. Mas, por exemplo, quando a pessoa comete o pecado de idolatria, ele está ofendendo diretamente a grandeza de Deus. Ele deixa bastante claro que a sua glória ele não dá outro. Daí porque precisamos vigiar com as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que nós não venhamos cair em tentação. A tentação vai vir, meu irmão, pelo amor de Deus. A tentação vai vir, a prova vai vir, para que você possa sair da direção de Deus. Mas nessa aula, nessa lição, você será despertado a tomar mais cuidado com as tuas amizades, meu Deus amado, com o teu comportamento, para que você não possa errar o alvo. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus ele tem um propósito para a sua vida, mas, no entanto, não erre o alvo não, pelo amor de Deus. Faça a vontade do Senhor. Cumpra o teu mandamento, varão. Faça a vontade de Deus, porque assim você serás abençoado. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título a origem do pecado. Observe, é natural que queiramos saber como tudo surgiu, desde objeto a grandes ideias. Nosso mundo foi criado por Deus e nós também. Ocorre que uma de suas criaturas, Satanás, mesmo dotado de proximidade da glória de Deus, decidiu que seria semelhante ao Altíssimo e, por isso, foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal. Perceba, a fonte de todo o mal. O profeta Ezequiel, falando acerca do rei de Tiro, profecia também atribuída a Satanás, diz que perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse versículo nos mostra duas coisas. Satanás não é um Deus, embora se ache um, e que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura. Satanás, uma vez privado de sua glória por causa de sua rebeldia, dirigiu-se para transmitir seu mal a outras duas criaturas que foram feitas por Deus, o homem e a mulher. Estes foram feitos à imagem de Deus, mas estavam sujeitos ao mal, pois não eram imunes ao pecado. Eles deveriam depender do Criador o tempo todo para que não pecassem. E justamente em um momento em que se esqueceram do Senhor, foram fisgados pelo discurso de Satanás, pecaram contra o Todo-Poderoso e foram julgados por essa desobediência. A partir daí, todas as desgraças que acontecem à humanidade, mentira, assassinatos, acusações, guerras, desrespeito entre os casais e morte, o pecado provém de Satanás, o pai da mentira, que peca e mente desde o princípio. Presta bem atenção, para que você possa conversar com seus jovens, viu? Muitas pessoas questionam, pastor, aonde teve origem o pecado? Olha, quando o pecado começou? Agora depende de que pecado ele está falando. Por exemplo, a origem do pecado está na pessoa do diabo. Satanás, que era um querubim ungido do Senhor, ele pecou contra Deus. Olha, presta bem atenção. Esse anjo escolhido, separado, cheio de qualificações, cheio de habilidades, bonito, funcionava como administrador lá do céu. Vamos colocar para você entender dessa forma, tá bom? É que organizava, é que administrava o céu. Mas com o passar do tempo, olha, esse anjo de luz colocou no seu coração que ele poderia ser melhor do que Deus. Ele poderia ter mais autoridade do que Deus. Ele poderia ser melhor do que Deus. E a partir do momento que esse anjo coloca no seu coração esse desejo, essa vontade de ser maior do que Deus, Deus não aceita. Até porque ele não dá a sua glória a ninguém. Deixe bastante claro, Deus não dá sua glória a ninguém. Então, por causa disso, desse pecado de arrogância, de prepotência, de soberba, ele foi expulso do céu. E observe, 1/3 dos anjos o seguiram. Olha, foi expulso do céu e 1/3 dos anjos o seguiram. E a partir daquele momento dali, começam as fases do pecado. Logo após esse episódio, olha, Deus cria agora o homem e a mulher para mostrar a sua glória, a sua grandeza. E veja que nós, seres humanos, somos inferiores aos anjos. Isso mesmo, nós somos inferiores aos anjos. Os anjos estão a patente maior, tá bom? Estão a patente maior, têm qualidades melhores e assim por diante.
Então, nós, seres humanos, estamos com a patente menor. E Deus nos criou com a patente menor para adorar o seu nome. Eita glória! Você está entendendo a grandeza? A importância quando você adora? Quando você adora, você está mostrando para o diabo que valeu a pena Deus ter feito o ser humano. Porque mesmo nós sendo inferiores, cheios de defeitos, mas nós adoramos a Deus, nós servimos a Deus. Quando você está jejuando, você está consagrando, você está meditando a palavra, você está dizendo para o diabo, tá vendo? Você deixou a oportunidade, você perdeu a oportunidade de estar aqui. Agora quem está somos nós, que somos inferiores, mas estamos aqui para a glória de Deus. Por isso que está escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque você é forte não, você é inferior mesmo. Você é pequeno mesmo, mas nós adoramos um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus que tem todo o poder. Então, a partir do momento em que esse anjo ele é expulso, vai fazer de tudo agora para tentar, para tirar essa paz e comunhão entre Deus e Adão e Eva. E assim ele consegue. Coloca agora uma dúvida no coração de Eva. Começa a colocar agora um desejo de comer o fruto que era proibido. Não poderia comer. Satanás começa a induzir, tentar, e Eva cedeu à tentação. Assim também como Adão cedeu à tentação e acabaram pecando contra o Senhor. Olha, resolveram desobedecer a Deus. E todas as pessoas que resolvem desobedecer a Deus vão sofrer as consequências. E é exatamente esse pecado cometido por Adão e Eva que nós chamamos de pecado original. E esse pecado é passado de pai para filho. Todo ser humano que nasce da relação do homem com a mulher nasce com esse pecado, chamado de pecado original. Por isso que nós falamos, todo ser humano ele é pecador. Aí você questiona, pastor, e por que Jesus Cristo não nasceu pecador? Por que Jesus Cristo não nasceu com esse vírus do pecado? Sabe por quê? Porque Cristo não nasceu da relação de homem para com a mulher. O Espírito Santo de Deus, olha, o Espírito Santo de Deus colocou no ventre de Maria Jesus Cristo. Então não houve nenhum tipo de relação sexual com Maria. Logo, por isso que Cristo não nasceu com esse vírus. Cristo não nasceu com esse pecado que nós chamamos de pecado original, que é passado de pai para filho. Qualquer criança é pecadora sim, porque nasce com o vírus do pecado cometido por Adão e Eva. E através disso, toda a humanidade vem sofrendo as consequências do pecado de Adão e Eva e também dos nossos pecados. Que tem pessoas também que só querem falar do pecado de Adão e Eva. E ele esquece que ele também peca de manhã, peca de tarde, peca de noite, só o sangue de Jesus. Sabe por quê? Às vezes é mais fácil falar do pecado dos outros. E nós esquecemos que muitas das vezes o pecado está em nós. Ah, pastor, mas eu não peco de tal coisa não. Você pode não pecar de uma área, mas peca de outra. Eu conheço muita gente que não peca na prostituição, eita glória, viu? Não peca na fornicação, mas peca na língua, tem língua grande demais, é fofoqueiro, é fofoqueira. Não adianta também. Precisamos refrear, dominar, em nome de Jesus, todo o nosso corpo. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mas é todo o corpo, não é somente aquele que você quer não, é todo. Isso serve para mim, para você. Precisamos nos colocar cada vez mais no altar diante de Deus. Eita glória! Pergunta o seguinte, está gostando dessa aula? Você está entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, viu? Eu só peço o seguinte, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Aproveita a oportunidade, lhe faço também um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro do canal, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações e se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil para a Revista dos Jovens. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título as consequências do pecado. No item 1, o homem foi criado bom. Observe. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado perfeito, sem pecado. Chamamos isso de estado de inocência, em que o homem e a mulher não tinham a consciência do mal. Eclesiastes capítulo 7, 29, diz que Deus fez o homem reto, mas mesmo tendo sido criado sem perfeição alguma, o homem cedeu à tentação, a partir de sua desobediência a Deus, dando ouvidos à proposta de Satanás. O homem passou a ser mau. Observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Gênesis capítulo 3 nos conta que Satanás não obrigou o casal a comer do fruto que Deus lhe havia vedado, mas que eles mesmos, convencidos por Satanás, comeram da árvore. Presta atenção. Existe uma grande diferença entre pecado e tentação. Tentação faz parte da nossa vida. Por exemplo, Adão e Eva, na inocência, observe, na inocência, não conhecia ainda pecado, foram tentados a desobedecer a Deus. Mas observe, eles já conheciam a Deus. Eles tiveram contato com Deus. Eles já serviram a Deus, já adoravam a Deus, conversavam com Deus todos os dias. Ou seja, tinham comunhão com o Senhor. Mas, no entanto, quando chega uma serpente oferecendo, tentando ela exatamente naquilo que ela queria. Porque Eva poderia fazer o que queria. Eva poderia fazer o que quisesse no jardim, comer qualquer fruta, mas o coração dela começou a ter um desejo, olhar, observar e ver que fruta bonita. Eita, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por que será que eu não posso comer? Por que será que meu marido não pode comer? Tudo isso aqui é nosso. Deus não vai ver, não. Deus não está vendo, não. Eva começa a pensar situações, irmãos, que vai oportunizar a tentação e o pecado. Satanás percebendo, olha, aqui sou eu falando, viu? Satanás percebendo que Eva olhava para o fruto com vontade de comer, vontade, mas não tinha executado. Não é pecado, pelo amor de Deus, tá bom? Então, Satanás percebendo isso, vai lhe oferecer, vai lhe tentar exatamente naquilo que ela queria. E Eva cede à tentação, não obedece a Deus e resolve desobedecer. Agora presta atenção aqui, agora que é forte, viu? Eva resolve desobedecer a Deus, o Criador de tudo e de todos, e aceita a proposta de uma serpente, lhe oferecendo uma fruta proibida. Olha só que situação do ser humano. E hoje não é diferente, não. Quantas das vezes nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus, o nosso ministério, a nossa família, a nossa pregação, o nosso culto, a nossa salvação, por cada coisa que só o sangue de Jesus, por causa de uma bebida, por causa de um fumo, por causa de uma noite de prazer não, momentos de prazer. Estamos fazendo a mesma coisa que Eva fez. Estamos deixando de obedecer a Deus, o Criador dos céus e da terra, e caindo na tentação de uma serpente, pelo amor de Deus, oferecendo um fruto que você pode comer tanta coisa, mas por que só quer comer coisa proibida? Ei, Jesus amado, por que só quer fazer aquilo que é proibido? Por que será que nós só queremos fazer as coisas que desobedecem a Deus? É por causa dessa inclinação para o mal, é por causa do vírus do pecado. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, esse vírus passou para toda a humanidade. Daí a necessidade do crente nascer de novo. Entendeu a necessidade? Se o crente não nascer de novo, olha, se essa velha natureza
metida no pecado, não for morta, não for crucificada, nós não conseguimos ter uma vida santa. Nós não conseguimos rejeitar o pecado. É por isso que a humanidade, a sociedade, vive para pecar, acorda para pecar, anda pecando, mas nós não, somos diferentes, porque o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E precisamos mostrar essa santidade para as pessoas. Ah, pastor, eu sou santo em casa. Tá errado. É santo em casa, na escola, na rua, no trabalho, nas redes sociais. A santidade, irmãos, é um modo de vida. Eu preciso ser santo. Não adianta somente eu estar santo. Eu tenho que ser. É vida, é prática, é no dia a dia. A santidade tem que fazer parte da minha vida em nome de Jesus. Te pergunto, e da sua vida? Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título Degradação da raça humana. Observe, a humanidade pode até negar a existência do pecado, mas não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem iniquidade. Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O pecado tira a inocência do ser humano. Se eles buscarem ser parecidos com Deus, conhecedores do bem e do mal, logo perceberão que a decisão que tomaram, incitados por Satanás, lhe mostrou que o mal que desconheciam agora lhe dominava. Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromissos, doentes, insatisfeitos com o que possuem. Criaram deuses para si e o adoraram. E nesses cultos degradaram a imagem e semelhança que tinha de Deus em si. Observe, meus irmãos, o pecado traz consequência na vida de qualquer pessoa. E nós percebemos também que um abismo vai chamando um outro abismo. Ou seja, veja só, Adão e Eva tão somente, presta bem atenção, viu, a essa argumentação. Adão e Eva tão somente, como muitas pessoas falam, comeu de um fruto proibido. Isso tem a ver com arrogância, prepotência, né? A soberba. Queriam ser semelhante a Deus e acabaram desobedecendo ao Senhor. Mas não matou ninguém, não se prostituiu, nada a ver, né? Só fez tão somente o pecado de desobediência. Mas a partir do momento em que Adão e Eva pecaram contra o Senhor, abriu a porta do pecado. É isso mesmo, um abismo chama um outro abismo. Aquilo que você acha que é pequeno é pecado. E todo pecado traz consequências, principalmente na família. Para você ver, o pecado de Adão e Eva foram desobedecer ao Senhor e comer do fruto proibido. Mas dos seus primeiros filhos, praticamente, já acontece um assassinato. Olha só, um abismo vai chamando outro abismo. Assim tem acontecido com a humanidade. Cada vez mais tem sido descoberta forma diferente de pecar, de desobedecer, de sair do propósito de Deus. Cada vez mais tem surgido novas formas de pecar. E nós, enquanto cristãos, precisamos estar atentos. Não é para nós pecarmos, é para nós fugirmos. Por isso que está escrito, fugir da aparência do mal. Observe, da aparência do mal. Porque fugir do mal é difícil, pelo amor de Deus. Foge da aparência. Se você percebe que aquele lugar não lhe cabe, não vai. Se você está percebendo que aquela amizade não te faz bem, termina. Se você percebe que as redes sociais não estão te ajudando a buscar mais o Senhor, se afasta, pelo amor de Deus. Não perca, não troque, não venda a sua salvação por nada nesta vida. E veja só, essa mesma discussão recomendo você ter com seus alunos. Um abismo vai chamando um outro abismo. É uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, uma coisinha depois. Daqui a pouquinho está afastado do caminho do Senhor. Ninguém que se afasta da carne de Deus se afasta de uma hora para outra. Normalmente vai se afastando ao pouco, cometendo um pecado hoje, um pecado amanhã, vai se afastando, não vai sentindo mais a presença de Deus. Daqui a pouquinho não está sentindo a graça de Deus, o perdão de Deus, o conforto de Deus e acaba saindo da direção de Deus. Mas por que sai, pastor? É porque Deus não quer? Não, irmão, é por causa do pecado. Deus não pode habitar aonde tem pecado. Faça a faxina e Deus vai trabalhar na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Agora vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título Degradação do mundo que vivemos. Observe. É curioso perceber que o pecado afetou não somente a humanidade, mas igualmente o mundo em que ele vive. Questões como alterações climáticas, poluição e alterações na produtividade dos alimentos têm sua origem nos efeitos do pecado. O apóstolo Paulo nos diz que a criação aguarda ser redimida. Os problemas ambientais que vimos hoje são oriundos da
pecaminosidade humana, seja por força de ações, seja por omissões. O descaso com o ambiente em que vivemos nos mostra o quanto nos afastamos de Deus e de sua criação. Mesmo a terra prometida pelo Senhor a Moisés e ao povo foi alvo desse descanso. A lei de Deus designa que a terra deveria descansar no 7º ano, após ter sido lavrada e as colheitas realizadas. Esse descanso, um sábado ao Senhor, mas os hebreus desprezaram esse mandamento, sendo isso grave violação à lei de Deus. Veja só, nós sabemos do bem que a sociedade quer pecar mesmo. A sociedade vive no pecado e quer continuar no pecado. A grande questão aqui agora é o seguinte, é a igreja, o povo de Deus. A nação de Israel, por exemplo, sabia muito bem o que podia, o que não podia, o que devia e o que não devia. Mesmo assim, sabendo, recebendo orientação, recebendo mandamento, o profeta falando, o sacerdote falando, mas, no entanto, o povo preferiu viver no pecado. O povo preferiu desobedecer ao Senhor. Assim também acontece conosco. Todos nós sabemos o que é pecado. O que pode, o que não pode. Até onde vai a minha liberdade. Até onde eu posso falar, eu posso ir, eu posso fazer. Mesmo assim, tem cristão que quer parecer inocente. Eu não sabia que é pecado. Eu não sabia o quê, crente? Não sabia o quê, crente? Pelo amor de Deus, vigia. Tem pessoas que chegam pra gente e falam assim, pastor, é pecado fazer isso? Ei, pastor, é pecado falar aquilo? Irmãos, quando um crente vem perguntar a gente isso, é porque é pecado. Ele já sabe que é pecado. Mas ele quer que o pastor da igreja libere ele para pecar. Normalmente, 90% das vezes que alguém vem perguntar a gente, pastor, é pecado fazer tal coisa? É porque normalmente é pecado. Agora, essa pessoa está querendo uma autorização do pastor para que ele possa pecar. Que tem pastor, né, que é mais bonzinho, tem pastor que é mais duro, são jeito de cada um, tá bom? Não estou criticando isso, estou dizendo que tem crente que quer aproveitar a fala do pastor para pecar, vigia, pelo amor de Deus. Pastor não está aqui para autorizar ninguém pecar ou não pecar. Você precisa ter conhecimento bíblico. Tudo aquilo que vai destruir o teu corpo é pecado. Tudo aquilo que vai mostrar o teu corpo é pecado. Tudo aquilo que vai demonstrar sensualidade é pecado. Todo mal que você projeta, que você planeja para o teu próximo, é pecado. Tudo aquilo que ofende a natureza de Deus é pecado e tem que ser evitado constantemente. Constantemente precisamos fugir de toda a prática do pecado, porque assim Deus estará nos guardando e nos protegendo. Tem pessoas que querem o cuidado de Deus, mas você tem feito a vontade dele? Tem pessoas que querem ter prosperidade, crescimento, ministério, ser profeta, ser conhecido e tal coisa, mas você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem meditado, tem estudado, tem se dedicado? Como é que você vai ser um cantor? Como é que você vai ser um pregador se tu não lê Bíblia? Como é que Deus vai soprar teu nome se tu não ora, tu não jejua? Como é que Deus vai soprar teu nome, crente? Pelo amor de Deus, se coloque no prumo de Jeová e Deus vai te usar poderosamente. Mas, no entanto, foge das paixões da mocidade. Cuidado com o pecado. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda, caso você queira nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação, congresso, será um prazer, tá bom? Estamos atendendo convites no Brasil e fora do Brasil. Será um prazer estar na sua igreja. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título consequências para quem comete o pecado. No item 1, a morte física e espiritual. Observe, após criar Adão e colocá-lo no Éden, Deus advertiu que ele não comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, para que não morresse. Por ter dado mais ouvido ao que Satanás lhe disse, e tendo desobedecido a Deus, o homem e sua mulher se sujeitaram à morte, o fim da existência física. Não somente isso, mas todos os filhos de Adão e Eva herdaram a pecaminosidade de seus pais e a morte que os levou. Vemos aqui o que a teologia chama de solidariedade. A partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, foram transmitidos aos seus descendentes. Pelo que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, o pecado é hereditário, e a sua universidade deve à corrupção da natureza humana, que é consequência de que herdamos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Segundo a carta aos Hebreus, aos homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessado. Com a quebra da comunhão com Deus, vem também a morte espiritual.
a separação entre o homem e o Criador. Essa é a segunda consequência do pecado. Veja só, a consequência do pecado, dita por Deus, era a morte. Agora, nós sabemos muito bem que existe a morte física e a morte espiritual. Observe, no momento em que Adão e Eva pecaram, te pergunto, eles morreram fisicamente? Você vai me responder que não morreram fisicamente, mas a partir daquele momento do pecado deles, eles ganharam como consequência do pecado a morte, e a morte física também. Porque você sabe muito bem que lá no jardim do Éden, Adão e Eva comiam constantemente a árvore da vida, para que eles pudessem viver na eternidade. Mas, no entanto, por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden e assim não puderam mais comer da árvore da vida e, consequentemente, estarem morrendo. Então é quando o homem peca que aparece a consequência do pecado da morte física, o qual nós conhecemos. Quem nunca perdeu um parente, um amigo, um familiar? Todos nós perdemos algum familiar. Tudo isso veio ao homem como consequência do pecado. Mas também existe a morte espiritual. E essa morte espiritual que é difícil. Sabe por quê? A pessoa morre perante Deus. A pessoa morre aos olhos de Deus, espiritualmente. Ou seja, não sente mais a graça de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Não sente mais a presença de Deus na vida. E essa morte espiritual, olha, a morte espiritual é que levará a pessoa, olha, para o lago de fogo. A morte espiritual. Pastor, o que causa a morte espiritual? Pecado, mentira, prostituição, fornicação, divisão, brigas, intrigas, raiva, ciúme. Tudo isso leva o homem à morte espiritual. E qual é a consequência, pastor, da morte espiritual? A consequência é um dia morar no lago de fogo. Essa é a consequência da morte espiritual. Mas, pastor, não é a morte física, não? Não. Porque quantos cristãos morreram e não vão ser jogados no lago de fogo? Olha, a morte física não leva ninguém ao lago de fogo. O que leva é a morte espiritual. Por que eu falo isso? Quantos cristãos morreram e agora estão no paraíso, olha, estão no paraíso, e serão ressuscitados para receber um corpo incorruptível e ter direito, assim, à salvação. Olha, morreram, mas, no entanto, morreram com Cristo. Olha, morreram com vida espiritual. Ou seja, eles estavam vivos espiritualmente, mas morreram fisicamente. Eles estavam vivos na parte espiritual, em comunhão com Deus, em paz com Deus, mas o seu corpo físico foi morto. E por causa disso, foram ao paraíso. E quando chegar o momento do arrebatamento da igreja, vão ressuscitar, olha, para receber galardão, corpo glorioso e entrar nas mansões celestiais. Agora tem muitas pessoas aí que estão vivos, mas estão mortos. Oxente, pastor, estão vivos, mas estão mortos. Ou seja, estão vivos fisicamente, você pode ver, pode tocar, mas estão mortos espiritualmente. Não tem comunhão, não conseguem ouvir e obedecer à voz de Deus. Essas pessoas não terão a salvação. Se acontecer o arrebatamento da igreja agora, essas pessoas estão vivas fisicamente, mas se estão mortos espiritualmente, não vão conhecer a Deus, não vão participar do arrebatamento da igreja. E isso, meu irmão, é sério. Mas se você é daqueles que ama escatologia, eu tenho um presente de Deus para a sua vida, viu? Não sei se você conhece, é o nosso livro, o Descomplicando a Escatologia. Aqui nós falamos do arrebatamento até novo céu, nova terra, de uma forma descomplicada. Recomendo para todos os professores, tá bom? Vou deixar aqui meu WhatsApp para quem tiver interesse em comprar o nosso livro. Está em promoção porque estou enviando para qualquer lugar do Brasil com frete grátis. Entre em contato conosco, nosso WhatsApp está passando aqui agora, viu? E adquire o nosso livro Descomplicando a Escatologia, que é bênção pura sem mistura, viu? E em breve vamos lançar também o nosso livro referente à Escola Bíblica Dominical. Pode guardar que está chegando surpresa. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título a perdição eterna. Observe, a perdição eterna se dá justamente após a morte física, fim da existência do ser humano e resta-lhe apenas uma eternidade, com ou sem Deus. A perdição eterna é justamente a consequência de quem se esqueceu do Senhor nesta vida, que não se arrependeu de seus pecados e não aceitou a mensagem do Evangelho trazida por Jesus Cristo. Segue-se, portanto, uma séria advertência, aonde passaríamos a eternidade.
Depende de nossas decisões e ações nesta vida presente. É preciso que nos arrependemos de nossos pecados, aceitemos a Jesus como nosso Salvador e Senhor e que possamos andar com Deus em nossa vida. Por mais que a vida seja ínfima diante do destino que nos aguarda, é nela que devemos tomar a decisão que pode nos levar para o céu, ou escolher ignorar as advertências de Deus e passar a eternidade sem Ele no inferno. É forte, né? Quando nós falamos a palavra inferno, chega a dar medo, né? Poucas pessoas gostam de falar o nome inferno. Você gosta de falar? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas agora observe, irmãos. Tudo, meus irmãos, o lago de fogo, o inferno, é consequência da decisão da própria pessoa. Deus não vai jogar ninguém lá. As pessoas que estão correndo, andando rápido demais para ser jogado lá. É o comportamento, são as nossas atitudes. É aquilo que eu faço aqui nesta terra. E observe, é aquilo que eu faço aqui nesta terra. Se você aceitou a Cristo Jesus e nasceu de novo, você tem salvação. Se você não quer aceitar a Cristo, é sua escolha. Fique tranquilo. Mas, no entanto, não terá salvação na eternidade. Pastor, o que é eternidade? Eternidade é o lugar onde você vai estar passando, é a situação, é o estado aonde você vai estar. Muitas pessoas vão passar a eternidade do lado de Deus. Olha, do lado do Senhor Jesus Cristo, do seu lado, no céu, na Nova Jerusalém. Agora, muitas pessoas também vão passar a eternidade sofrendo, padecendo, não porque Deus é mau, porque Deus não ama, porque Deus não gosta, mas porque essa pessoa não quer aceitar o perdão de Deus. Você sabia disso? Chega pertinho aqui agora, aumenta o som para você entender. Meus irmãos, o perdão de Deus está para todo mundo. Então, qualquer pessoa que vai ser lançado no lago de fogo será lançado porque não quis a salvação. Será lançado porque não quis o perdão de Deus. Qualquer pessoa que se aproximar de Deus pode ser a pior pessoa do mundo. Pode ser o pior. Pode ser quem for. Se chegar diante de Deus com sinceridade, tem perdão para a vida dele, tem salvação e tem libertação. Para qualquer pessoa. E nós precisamos estar atento a isso, pelo amor de Deus. A nossa salvação vem de Cristo Jesus. Agora eu preciso aceitar, meu irmão. Eu preciso fazer a minha parte. Pastor, qual a minha parte na salvação? Aceitar a Cristo e crer nele. A partir do momento que eu faço isso, o Espírito Santo de Deus, olha, o Espírito Santo de Deus vai estar em mim, modificando, libertando, tirando, purificando. Vou estar ouvindo a palavra de Deus e a palavra vai gerar em nós vida. Eu estava morto no pecado. Mas quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, isso vai trazer vida, vida espiritual, comunhão com Deus. Eu começo a obedecer a Deus e desobedecer o mundo. Eu começo a fazer a vontade de Deus e deixo de fazer a vontade do mundo. O que não pode é tentar agradar dois senhores. Aí não pode. Ou vai agradar um e desagradar a outro. Eu, por exemplo, escolhi agradar a Deus. E você, deixa aqui nos comentários, por gentileza, porque você sabe, né? Aqui o alimento é forte. A gente não passa a mão na cabeça de ninguém e faça a mesma coisa com seus alunos. Levante essa discussão e deixe a turma falar. Assim você vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Mas, sem demora, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: a fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tentam tirar do ser humano a responsabilidade por seus pecados, maldades e das consequências desses atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna. Irmãos, perdição eterna. Eu disse aqui anteriormente que muitas pessoas estão perdendo a eternidade com Deus. Olha, eles serão eternos também, ou eles serão eternizados também, só que serão sem Deus. Vão passar a eternidade sem Deus. Tem pessoa, todo ser humano vai passar a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Se você não quer aceitar a Cristo, você vai passar a eternidade sem Deus e não será no céu. Eita glória! Agora, varão abençoado, varoa abençoada, se você aceitar a Cristo, se você andar em novidade de vida, se arrepender dos seus pecados, Deus ele tem perdão para você.
Deus ele tem perdão para mim e vou passar a vida eterna agora e vou passar a eternidade, não no lago de fogo, em nome de Jesus, mas sim na glória de Deus, nas mansões celestiais, na nova Jerusalém que descerá do céu. Eu vou estar lá e você vai estar comigo. Deixa aqui nos comentários. Eu vou estar com o Senhor, pastor, na nova Jerusalém. Deixa aqui, ó. Eu vou estar na nova Jerusalém, que deixa a paz do Senhor todo especial para você. Pergunta seguinte, você gostou? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Aproveita a oportunidade e lhe digo, não terminou a nossa aula, viu? Porque, pastor, chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional, vai facilitar o seu entendimento e entendimento da turma com relação ao tema estudado. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 3, que traz por título A Realidade Bíblica do Pecado. Pode se preparar, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Da mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 3 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Pecado. Veja só, nessa lição nós estamos estudando o pecado, a origem do pecado, consequência no pecado, o que o pecado ocasiona na vida da humanidade. Essa atividade ou dinâmica tem algumas formas de você realizar, tá bom? Depende muito do seu tempo e da sua organização. Mas para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar confeccionar um cartaz bonito, organizado, viu? Mas, no entanto, não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni não, viu? Estou de olho. Então, você vai estar confeccionando um cartaz semelhante a esse. Consequências do pecado para. Olha, consequências para o pecado para Adão. Qual foi a consequência do pecado para a vida de Adão? Consequências do pecado para a vida de Eva. O que foi que teve será. Tá tudo na Bíblia, viu? E por último, qual a consequência do pecado para a terra? Todos esses temas foram tratados na nossa revista. Mas você sabe que a gente vai estar ampliando um pouquinho aqui também os conhecimentos, tá bom? Então tem algumas formas diferentes de você realizar. A primeira forma que você pode fazer para realizar essa atividade ou dinâmica é a seguinte. Você vai estar confeccionando 2 cartazes semelhantes a esse. Os dois cartazes precisam ser iguais, tá bom? 2 cartazes semelhantes a esse. Chegando à sua sala de aula, você vai estar dividindo em 2 grupos, grupo A e grupo B. E você vai estar dando 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, depende do seu tempo. Isso agora é com você, tá bom? Vai levar 2 cartazes semelhantes a esse, vai dividir a sala em 2 equipes e vai avisar, vocês terão 7 minutos, 10 minutos, 5 minutos, de acordo com o seu tempo, para estar me respondendo o seguinte: quais foram as consequências do pecado para Adão, Eva e a terra, segundo a Bíblia Sagrada? Segundo a Bíblia Sagrada. E agora você vai estar deixando eles responderem aqui. Quem responder primeiro, você pode até colocar, viu? Quem responder primeiro e estiver correto, observe, responder primeiro e responder correto, vai estar ganhando um brinde. Aí você leva uma caixa de bis, de pirulito, de chocolate. Deixa Deus te usar, professor. E assim por diante. Ou seja, a atividade é simples, mas prática, mas vai trazer conhecimento.
Aqui agora você pode deixar sua turma abrir a Bíblia Sagrada, procurar na revista, fique à vontade, tá bom? Mas a dinâmica é essa, fazer 2 cartazes semelhante a esse, as consequências do pecado para Adão, Eva e a terra. Chega na sala de aula, divide em 2 equipes, equipe A e equipe B. Cada equipe vai precisar responder esse questionamento aqui. Quais foram as consequências para o pecado na vida de Adão, Eva e na terra? Você divide a sala em 2 equipes para que possa facilitar o entendimento e mais alunos possam participar. Uma dica, viu? Nunca é bom separar equipes muito grandes. Sempre vão ter alunos que não vão fazer nada. E a nossa intenção não é essa, tá bom? E você vai deixar 5 minutos, por exemplo, para que eles possam responder isso aqui. Quem responder primeiro e tiver correto, vai ganhar um brinde, um chocolate, uma caixa de bis, deixa Deus te usar, tá bom? Mas pergunta o seguinte, você gostou? Você vai fazer no início, no meio, no final? Depende tudo do seu tempo. Só para o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família, viu? E lembrando, você pode modificar essa atividade, é tão somente uma sugestão. Mas agora vou passar para vocês uma outra sugestão de como realizar essa atividade, tá bom? Fica conosco até o final. É por isso que eu tenho um convite todo especial para você. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quer ser membro do canal, é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos jovens. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp. Você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Por exemplo, essa atividade, essa dinâmica, eu mando por escrito diretamente no seu WhatsApp. Tudo isso é para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para o nosso segundo modelo, como realizar essa atividade ou essa dinâmica. Aqui você precisa tão somente confeccionar um cartaz, somente um cartaz, da mesma forma. As consequências do pecado para Adão, Eva e a terra, tá bom? Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula, para que todos possam ter acesso. Somente o cartaz, todos vão estar visualizando. Por que isso? Porque nesse caso você vai estar levando aqui, no pedacinho de papel em tiras, a resposta. Por exemplo, quais foram as consequências para a vida de Adão? Vai colocar aqui, para Eva e para a terra. Você já vai levar pronto. Caso seus alunos tenham dificuldade de realizar a primeira atividade, faça a segunda, que vai ser sensacional também, tá bom? Aqui você já vai estar escrevendo as consequências do pecado para cada um. Chegando na sala de aula, você vai estar distribuindo para os seus alunos. Cada aluno vai pegar uma tira de papel contendo uma consequência. Ele vai fazer a leitura, trazer uma pequena explicação daquilo que ele entendeu e após você questiona, sim, Júnior, mas essa consequência daí foi na vida de quem? De Adão, de Eva ou da terra? Ah, foi da terra, pronto, por gentileza, vem aqui colar. Ele vai colar aqui no lugar da terra. E você, Maria, pegou o quê? Maria faz a leitura, faz uma explicação e após você questiona. Mas essa consequência foi na vida de quem? Adão, de Eva, da terra, foi de Adão. Coloca aqui e assim por diante, tá bom? Fica sensacional, participativa. Seus alunos vão estar aprendendo teologia nas suas aulas, viu? Mas eu sei que você está esperando aí eu passar para vocês a relação das consequências do pecado na vida de Adão, Eva e a terra. Então anote aí. Consequências do pecado na vida de Adão. Perda da comunhão direta com Deus. Segundo, a morte espiritual. Terceiro, a morte física. Quarto, a necessidade de trabalhar arduamente para obter sustento.
Quinto, expulsando o jardim do Éden, perdendo acesso à árvore da vida. Ei, Jesus amado, viu? É forte. Agora vamos para as consequências do pecado na vida de Eva. Observe. Primeiro, dor no parto. Segundo, submissão ao domínio do marido. Terceiro, consequências emocionais por causa da separação diante de Deus. Ei, Jesus amado, viu? É forte. Esse pecado trouxe tantas consequências, assim também como os nossos pecados, viu? Continue anotando aí consequências do pecado para a terra. Observe. Maldição da terra, tornando o trabalho agrícola mais difícil. Segundo, surgimento de espinhos e ervas daninhas. Terceiro, consequências ambientais do pecado, incluindo desastres naturais, degradação do meio ambiente. Tudo isso como consequência do pecado. Agora eu vou te perguntar, né? Será que valeu a pena Eva e Adão pecarem? O que você acha? Se você tivesse a oportunidade de perguntar, Adão, Eva, me responda o seguinte: valeu a pena comer o fruto daquela árvore? Era tão boa assim? O sabor demorou tanto assim? Valeu a pena ter comido? Tenho uma certeza que eles responderiam, não valeu a pena. Assim também como você responde quando você peca. Você percebe que não vale a pena trocar nada por Cristo Jesus, mas que Deus possa estar te abençoando, aplicando essa lição no meio do seu coração, que nós possamos colocar em prática cada vez mais, em nome de Jesus. Pergunto, você gostou? Da qual forma? A primeira ou a segunda? Deixa aqui nos comentários. Pastor, eu tive uma outra ideia. Deixa aqui nos comentários. Assim você estará ajudando outros professores a realizar também a atividade, tá bom? Pai do Senhor, que Deus te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus.